Olá! Que bom poder curtir esse friozinho de inverno na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Coloque o seu agasalho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Pois é, no nosso programa Sim para a Literatura temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livros. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E de conversa em conversa, continuamos compartilhando experiências de pessoas que atuam em várias áreas da atividade humana, no contato com os livros e no prazer do ato de ler. A leitura pode ser uma viagem. Ler é um ato valioso. O desenvolvimento pessoal e profissional de uma pessoa muitas vezes depende desse fator. É uma forma de ter o acesso às informações e, com elas, buscar melhorias para você e para o mundo. A leitura interfere em todos os setores do desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Não é só a questão da leitura em si, mas da visão de mundo. Eu sempre converso com eles que quanto mais nós lemos, mais nós sabemos. Então, quem não lê, não sabe nada. Então, quando ele lê, viaja numa história, então ele conhece culturas, ele conhece emoções, ele participa daquela situação, se sente na situação do personagem. Quantos de nós, ao lermos uma história, conhecemos lugares que nós nunca fomos, né? Por isso que nós dizemos que a leitura é uma viagem sem sair do lugar, só com a imaginação. Então, eles curtem muito essa viagem. E nessa viagem que a leitura nos proporciona um melhor posicionamento de mundo nesse mundo em que vivemos. O ato da leitura, ele é muito importante porque ele é um elemento fundamental para o reconhecimento do mundo, para a referenciação do mundo, para a capacidade que uma pessoa tem de elaborar e ampliar sua representação do mundo. Pela leitura, nós vamos acumulando um conjunto de experiências que a gente não viveu pessoalmente. Né? Só esse dado justifica que a gente passe um período da nossa vida saindo, né, da atividade da vida direta para a gente estar naquela vida que é a vida literária, naquela vida que é a vida do texto, que é o quê? Um conjunto de informações que está ali estática, paradinha, esperando apenas entrar dentro do nosso corpo, alcançar a nossa consciência e começar a abrir perspectivas, janelas para a gente conseguir ter uma compreensão melhor do mundo. Mas precisamos urgentemente permitir que o livro faça parte das nossas vidas. É uma questão de organizar a nossa agenda pessoal, organizar o nosso tempo. Não é que a gente tem menos tempo para ler. A questão é que a gente foi colocando outras prioridades e outras coisas dentro do que seria a nossa existência. E as coisas importantes e fundamentais, como é a leitura, como um instrumento de abertura para o mundo, um instrumento de abertura para o outro, um instrumento de abertura para si mesmo, foi perdendo espaço e foi perdendo tempo dentro dessa perspectiva. E seguindo as trilhas desse Papo Cabeça, para a entrevista dessa edição, recebemos no estúdio da TV Sim, aqui em Linhares, a professora Maria Olímpia Dalvi. Ela tem uma longa trajetória de serviços prestados na área de educação e atualmente é secretária municipal de educação aqui de Linhares. Numa conversa permeada por informações sobre projetos de incentivo à leitura que são desenvolvidos na rede municipal de ensino aqui do município e sobre ingredientes fundamentais da educação, Maria Olímpia destaca a importância do ato de ler como possibilidade da melhoria da formação da consciência crítica. Nós precisamos aprender a interpretar o que está escrito, porque está tudo escrito já, né? E aí nós temos que fazer a conexão do que está escrito para fazer realmente uma transformação de mundo, porque senão, se a gente for só leitor fluente, a gente não vai mudar nada. A gente só vai mudar quando nós formos proficientes. E proficiência leitura proficiente, é uma leitura em que você lê, para e pensa e critica, principalmente. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E seguindo nos caminhos do universo de possibilidades da leitura no território da educação, vamos lá, professores e professoras, com Mário Sérgio Cortella. Nossa dica de leitura desta edição.
Uma das coisas mais gostosas na área de educação escolar, especialmente para homens e mulheres que lidam com a formação de crianças no ponto de partida, na trilha inicial, é exatamente a formação continuada. Jamais a gente pode esquecer que não é um bom ensinante quem não for um bom aprendente. Por isso, um professor, uma professora, sabe, acima de qualquer coisa, da importância de nós nos formarmos. Eu até brinco que nós somos profissionais amadores. Claro que amadores no sentido duplo que a palavra coloca. Amador porque é aquele que ama aquilo que faz, mas amador também porque sabe que não está pronto ou pronta naquilo que tem de fazer. Nenhum e nenhuma de nós é perfeito. A ideia de perfeito é feito por completo, feito por inteiro, concluído. Nós em educação lidamos com vida é processo, processo é mudança. Por exemplo, tem professora que começou a dar aula aos 16 anos de idade e os alunos tinham 5. Ela fez 20 anos de idade, eles tinham 5. Ela fez 30 anos de idade, eles tinham 5. Fez 40 anos de idade, eles tinham 5. Cada um e cada uma de nós toma contato no dia a dia com o que há de mais novo na vida. Por isso, a formação continuada, ela é a nossa renovação. Quem em educação escolar não for capaz de continuar se formando, não pegar as trilhas da formação, não conseguirá, né, de modo algum, estar atualizado, ser de fato alguém que tenha competência e, acima de tudo, relevância no que fazemos. Por isso, nenhum professor ou professora se envergonha de estar em processo de formação. Só uma pessoa tola, que é o que nós não queremos ser, supõe que já está pronto, que já está concluído, que já está terminado. Por isso a gente tem de ler, fazer com que as crianças também se encantem com a leitura, com o estudo. A primeira plataforma de ensino à distância na história humana é o livro. Né? Mesmo que a gente use hoje com alegria plataformas digitais que transformam átomos em bits, o livro na plataforma papel, inclusive, ele é um ensino à distância desde a sua origem, em pergaminho. Né? Ele já o foi também, né, de outros modos, mas ele, naquilo que hoje é o papel, ainda nos encanta na nossa condição de nós sabemos o quanto que a leitura ela nos dá densidade, nos faz refletir, nos faz pensar de outro modo, faz com que aquilo que a gente faz e precisa fazer bem seja melhor feito. Por isso é um sinal de inteligência, né, tua e minha. Né, no dia a dia, quem atua em educação escolar está se formando, fazer dos livros e da leitura um ato continuado e, acima de tudo, ter uma natureza exemplar para as crianças que, quando nos percebem encantados com a leitura, também com ela se encantam. Por isso, esse encantamento coletivo, ele é quase um enfeitiçamento no bom sentido. Né? Aquela coisa da fada, né? Na gostosura que é o estar fadado, né? Estar destinado a seguir uma determinada trilha. E que trilha é essa? A trilha da formação, que nos faz mais adequados, nos faz mais substantivos, nos faz melhores naquilo que a gente pode ser. Mas também, claro, nos deixa em estado de alerta para que a gente entenda que há muita coisa a saber e nós saberemos, juntas e juntos. E na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos assistir uma matéria sobre o projeto Descortinando o Brasil por meio da literatura, de José de Alencar a Guimarães Rosa. Esse projeto é desenvolvido na Escola Cristo Rei, aqui em Linhares. E seguindo nas trilhas dos livros, estivemos recentemente num evento muito legal, promovido pelo Colégio Cristo Rei, aqui em Linhares. O projeto Descortinando o Brasil por meio da literatura, de José de Alencar a Guimarães Rosa, que tem foco nos alunos do ensino fundamental e médio desse colégio, com a orientação e a coordenação dos professores da área de linguagens, que foi conduzido pela nossa conhecidíssima professora Kita, com a supervisão da professora Renata Basso. Esse projeto busca proporcionar aos alunos alguns momentos de apreciação da cultura do século XIX e XX, além de conscientizar por meio de simulação sobre a importância da leitura, despertando nos alunos o interesse pelos clássicos brasileiros, dentro e fora da sala de aula, levando essa moçada a reconhecer nas obras literárias a sua realidade. Durante esse encontro, os alunos fizeram no pátio da escola a representação de histórias contadas em alguns dos reconhecidos clássicos da nossa literatura brasileira, onde, divididos em grupos, procuraram representar por meio de cenário, ambiente e vestuário e contação da história a obra lida. De Iracema e Senhora, escritas por José de Alencar,
passando por Olhai os Lírios do Campo, de autoria do gaúcho Érico Veríssimo, seguindo pela história de A Morte de Quincas Berro d'Água, escrito pelo baiano Jorge Amado, num passeio pelas histórias rurais de Vidas Secas e São Bernardo, do escritor alagoano Graciliano Ramos. E seguindo viagem pelo sertão mineiro, com A Hora e a Vez de Augusto Matraga e Manuelzão e Miguelim, de João Guimarães Rosa. E com brilho no livro A Hora da Estrela, da nossa ilustríssima Clarice Lispector. Essa moçada mandou muito bem. Permita que o livro faça parte da sua vida. E nesse papo gostoso de leitura e seus benefícios, assista junto comigo a opinião de gente que é gente, no ambiente da educação. A leitura, para mim, é possibilidade de descoberta de um mundo novo. Através da leitura, você transforma informações em conhecimento. É possibilidade de você conhecer a diversidade do mundo. Então, só lendo que você vai conhecer o mundo em que vivemos. Então, a leitura é fundamental para desenvolver a nossa inteligência, a nossa criatividade, eu acho que a nossa felicidade. Ler faz muito bem. Para mim, leitura é tudo. Quem lê consegue fazer qualquer coisa na vida. Então, estimule os seus filhos e amigos o hábito da leitura. Olha, a leitura para mim é uma oportunidade de viajar por conhecimentos, por mundos diferentes que não estão tão próximos da gente. Eu diria também que a leitura ela nos alimenta a alma, alimenta o nosso vocabulário, alimenta o nosso conhecimento de mundo. Então eu diria que a leitura é essencial, como outras coisas essenciais na nossa vida. Se eu pudesse colocar a leitura, né, ou o acesso à informação, porque eu diria que a leitura ele é uma possibilidade, como eu disse antes, de conhecer o mundo, conhecer outras ideias, conhecer aqui o pensamento de outras pessoas em relação ao assunto. E também nos dá a possibilidade de valorizarmos o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de transmitir também informação. Porque eu acredito que o conhecimento só se realize com a captura de informação. Então, eu acho que a leitura e tudo que advém desse mundo da escrita e da leitura é muito bom para a nossa formação e para o nosso desenvolvimento e crescimento intelectual, principalmente. E é seguindo nessa viagem pela literatura que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista dessa edição. Um minuto só, eu aguardo vocês. Sejam bem-vindos de volta ao nosso programa Sim para a Literatura, pois é muito bom continuar na sua companhia. Junto comigo para a entrevista com Maria Olímpia Dalvi. Ela é secretária municipal de educação do município de Linhares. Ô, Maria Olímpia, a gente vê que assim, é óbvio que no Brasil nós temos alguns problemas, né, em vários ambientes da educação. Mas eu, particularmente, tenho tido a oportunidade de conhecer escolas aqui em Linhares, fora daqui, onde tem projetos importantes sendo desenvolvidos. A partir dessa experiência sua, o investimento na educação é fundamental e por quê, Maria Olímpia? Olha, parece um chavão falar, né? Mas a educação é a base de tudo. E quando a gente fala em educação, nós estamos aqui falando em leitura, eu diria que a leitura, né, a compreensão do que se lê, é por meio da leitura que a gente entende o mundo, em primeiro lugar. Eu acho que esse é o primeiro princípio da importância da leitura. A gente lê para compreender o mundo, né? E, então, assim, nesse sentido, escola nenhuma pode prescindir de ter em seus programas projetos de leitura. E tem, de fato tem. Na rede hoje, vamos falar da rede, né, especificamente, se você passear pela rede municipal de Linhares, né, na rede pública, se você passear, você vai encontrar projetos maravilhosos. Assim, desde das escolas do campo até aqui do centro, sem distinção, são encantadores. Eu poderia citar inúmeros nomes aqui, títulos, né, dos projetos, mas assim, são 100 escolas e cada uma tem autonomia de dar nome aos seus projetos, mas os trabalhos são
fascinantes, são maravilhosos. Além de termos uma formação em vivências de leitura, né, para que o professor também tem um projeto esteja que qualifica apto, o professor, né? Isso, que esteja apto. Para que ele desenvolva ações dentro das escolas. Dentro das escolas, exatamente. Paralelo a isso, porque quando a gente fala nesses eventos, vamos chamar assim, né, é uma ação, é um projeto, é um evento, às vezes eles são esporádicos, porque você não pode todos os dias fazer um grande evento de literatura, né? Há outras atividades para serem executadas na escola. Então, assim, o mais importante é o que está sendo feito diariamente, porque é isso que fica, para que a criança, e até o adulto, né? Porque aqui não vamos distinguir criança de adulto, não, porque hoje a gente tem um problema sério. Você começou falando do Brasil aí, problema sério, né? Que as pessoas, ou muitas pessoas, não leem, né? Às vezes, não raro, a gente pergunta, qual foi o último livro que você leu? Um professor. Eu já tive professor de responder, o último livro que eu li eu comecei há 5 anos. Né? Então, assim, isso é assustador, porque sem ser um bom leitor, como é que você vai estimular uma criança ou alguém a ler? Porque a gente parte do princípio de que você inspira alguém a ler quando você é um bom leitor, e aí você, a partir de um papo aqui, por exemplo, eu falo, poxa, professor, eu li sobre isso em determinado livro, assim, assado, você vai se interessar e vai querer ler. Então, assim, você imagina, né, uma pessoa que não lê, pais que não leem, né? Como é que ele vai dizer para uma criança que ler é importante? Né? Essa frase vai ficar solta, ler é importante para quê? Importante fazer uma prova, importante passar no vestibular, importante para apresentar, né, num dia, na culminância de um projeto, tudo isso é importante, claro que é. Mas o que a gente precisa mesmo é ter um leitor crítico, alguém que pense. E eu acho que é isso que nós hoje carecemos. Eu diria que um grande começo para se incentivar a leitura é a contação de história. Porque quando eu assisto algo, uma história, um filme na TV, eu tenho uma atividade cerebral mínima, eu não preciso pensar, está tudo pronto ali, né? Quando eu começo a contar uma história, um pai que conta uma história para uma criança, ela precisa buscar recursos nela, recursos de imaginação, raciocínio. A questão da fantasia, né, na cabeça da criança. Exatamente. Tem toda uma sequência lógica, é uma habilidade de sequenciação que ela precisa ter, né, para construir. Essa conexão, quanto mais ela for realizada, quanto mais ela for treinada, e é por isso que a gente diz que isso é treinável, né? Quanto mais ela estiver exposta a histórias, mais ela vai desenvolver esse hábito, eu diria, de pensar, de imaginar, que é o que dá trabalho e que é o que, na maioria das vezes, as pessoas têm preguiça. Mas por quê? Porque não está com isso consolidado. Então, assim, contar histórias é um excelente começo para se formar um bom leitor. Eu tenho um contato com alguns professores, eu vou fazer uma colocação aqui, eu acho que a gente consegue juntar duas questões importantes. Sim. De conversar com professores e professoras, inclusive da área de linguagem e tal, e algumas pessoas acham que, mas eu sou professor, então meu trabalho é só naquele horário ali da escola, né? Como se lê um livro em casa à noite, se estivesse fazendo hora extra. É isso, né? aí, isso. Então, assim, aí eu acho que a reflexão que a gente precisa fazer é o seguinte: você é professor ou professora, mas você tem filhos, você é pai e mãe. Então, se você adquire o hábito da leitura para estimular seus alunos, automaticamente você vai estimular seus filhos em casa. Sim, né? Assim, sim, filhos, sim. sobrinhos, enteados, que sim. tudo isso hoje está muito misturado, né? Como é que você percebe essa questão? Olha, você acho que falou isso muito bem, né? Se eu não gosto de ler, como é que eu vou te incentivar? Como é que eu vou passar aquele gosto pela leitura? Né, aquela coisa prazerosa. Aquela coisa prazerosa, né, da leitura. Eu vou ter a leitura sempre como uma obrigação.
né? Então, assim, eu não vou chegar, se eu não tenho um rol de leituras variadas, né, assuntos variados, porque é isso também que vai me dar capacidade de interagir com os alunos e dizer, olha, sobre isso eu li em determinado livro, vai lá, consulta, que é legal, que é muito bom. Eu sinto assim que quando a gente lê um livro que a gente gosta muito, e aí eu não estou falando de sala de aula, é em casa mesmo, né? Uma literatura, dificilmente você consegue guardar para você isso. Você quer passar essa ideia para todo mundo. A atividade de leitor ela é uma atividade habitualmente isolada. Mas depois você tem que compartilhar, você tem que contar a história. Tem que contar a história. Essa, inclusive, é uma estratégia que a gente usa para as crianças. Porque, às vezes, o pai vê a criança com um livro, mas será que ele está lendo? Será que ele está com significado? O ideal é sempre perguntar. Por que você gostou? Gostou do livro? Gostou do livro? Gostou. Por quê? E ele também tem o direito de não gostar, é claro. Exatamente. A gente não gosta de toda a literatura, mas ele precisa ter lido para dizer que não gostou, para saber criticar, né? Então, assim, para um pai, para ajudar o filho, para incentivar o filho, um professor também, é muito importante que ele pergunte sempre, gostou desse livro? Né? Não gostei. É interessante, por que você não gostou? Então isso, de uma certa forma, vai impulsionar a criança a buscar os argumentos e da próxima vez querer ler. Aí você falou do projeto Vivências de Leitura, né, que objetiva qualificar professores para desenvolver ações de incentivo à leitura nas escolas. Isso. Eu queria que você compartilhasse com o telespectador do programa, Olímpia. Esse projeto não é de agora, né, é um projeto que já vem sendo realizado na rede há alguns anos. E é um projeto que consiste em dar mesmo ao professor argumentos, ferramentas, instrumentos, para que ele possa levar, né, despertar essa curiosidade na criança, para que ela leia. É muito bem recomendado, os professores gostam muito, né, tem uma ótima referência na rede e eu acho que a gente não pode parar com esse projeto. Pelo contrário, a gente precisa incrementar, né, esse projeto ele coloca à disposição do professor um conjunto de instrumentos, mas também motiva o professor. Sim. Né? Motiva para que ele próprio seja esse leitor que ele está incentivando a criança a ser. Além desse trabalho que deve ser feito nas escolas, qual é o papel dos pais no incentivo ao hábito da leitura da criança e nas outras faixas etárias dentro da família? Então, eu até poderia contar um caso aqui de um pai, né, que ele falou assim, olha, eu lá em casa estabeleci um horário em que eu, minha esposa e meus filhos, todos naquele momento temos que ler. Eu falei assim, deu certo? Ele falou, não. Aí, mas como não deu certo? É natural, porque você também tem o seu tempo de leitura, né? E aí ele falou, fui tentando outras coisas. O que você tentou mais? Eu tentei combinar, né? Você lê um livro e eu te dou isso. Deu certo? Também não. Mas por que não deu certo, né? Às vezes não dá certo porque está frio, né? Está frio. Olha, você lê 10 livros e aí, em contrapartida... É claro que negociações a gente faz mesmo, né? Ninguém está aqui julgando, não. Mas eu penso que o pai que é leitor, ele também vai ensinar o filho a ler antes mesmo que ele esteja alfabetizado. Por exemplo, ele pega num jornal, uma revista, uma figura e lê aquela figura com a criança. Olha aqui, meu filho, sabe o que é isso? Não, então, o que você acha que é? E começar a despertar a curiosidade dele, né? E a partir disso, falar um pouquinho da experiência dele em descobrir o mundo por meio da leitura, por meio do livro, né? Porque, afinal de contas, a linguagem é o que realmente, ao longo dos tempos, eu estou lendo agora Sapiens, né? Meu último livro, assim, mais recente, mais recente, né? E a gente está vendo que é o que realmente nos diferencia, grandemente nos diferenciou, né, na história da humanidade, é o nosso diferencial linguístico mesmo. Então a gente não pode deixar isso em segundo plano, não pode negligenciar. Maria Olímpia, obrigado por ter vindo participar do programa Sim para a Literatura.
para finalizar, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem, né, para o nosso telespectador sobre por que é importante o hábito da leitura. Olha, o hábito, a gente tem várias frases feitas aí, né? Ler é uma viagem, né? É uma delas. Mas, assim, a que eu mais gosto, né? Não é minha, mas eu gostaria que fosse, é quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. E aí, assim, a gente está falando de mundo mesmo, de leitura de mundo. Nós precisamos aprender a interpretar o que está escrito, porque está tudo escrito já, né? E aí nós temos que fazer a conexão do que está escrito para fazer realmente uma transformação de mundo, porque senão, se a gente for só leitor fluente, a gente não vai mudar nada. A gente só vai mudar quando nós formos proficientes. E proficiência leitura proficiente, é uma leitura em que você lê, para e pensa e critica, principalmente. Eu, para os meus alunos, eu costumo sempre dizer, olha, não importa qual seja o autor, pode ser o melhor do mundo. Sempre olhe com o seu olhar primeiro. Sempre dê a sua opinião, né? Mesmo que seja você e ele conversando, né? E não aceite tudo passivamente. Essa é uma forma de crescer, né? E de realmente transformar o mundo por meio da leitura, né? Por meio de um pensamento, de um pensador, de um escritor. Então, assim, ler é muito importante. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.